Hello, coloridas! Vocês pediram e é claro que eu atendi. O episódio dessa semana, ele vai falar sobre uma temática que é muito importante e tem um cantinho mais que especial aqui nesse coração, que é sobre empreendedorismo. Então, o tema deste episódio é empreender. Coragem, identidade e constância. Acredito muito que essas três palavras, elas precisam estar o tempo todo sendo rememoradas para que a gente realmente não esqueça e entenda que empreender é um desafio diário. Se você está assistindo esse quadro pela primeira vez, prazer, eu sou Júlia Villa, fundadora da Ju Imagem Estilo. E eu queria falar um pouquinho para você hoje, já que o nosso tema escolhido foi empreendedorismo, que eu já estou nesta jornada há mais de 12 anos. Fiz sim transição de carreira e optei em empreender. São 12 anos vivendo uma eterna montanha russa. E aí eu sempre preparo os meus roteiros, quem é que já me acompanha sabe como é importante os nossos roteiros. E aí eu queria que vocês entendessem que empreender é algo que a gente precisa olhar com um olhar de muita empatia e ao mesmo tempo de muita sensibilidade. Então nesse quadro hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa minha jornada de 12 anos que eu venho vivendo, que eu venho empreendendo e também, por ser mulher, a gente também precisa ressaltar isso. Neste mês de maio, a Ju Imagem Estilo celebra 7 anos de carreira dentro desse universo de 12 anos empreendendo, então é um tempo já bem significativo. E eu queria compartilhar também um pouquinho para vocês os desafios, os ganhos. Não vou romantizar, porque quem me conhece sabe que aqui neste quadro e nas minhas palestras, nas minhas falas, eu não romantizo absolutamente nada. Eu gosto de ser bem real, bem verdadeira e o mais transparente possível. Mas desde já eu queria deixar essa frase para você. Eu quero que você entenda que empreender e principalmente lembre-se sempre, ser você também é um diferencial do seu negócio. Então entenda que essa autenticidade é sim o diferencial do seu negócio. Então vamos lá, empreender é se descobrir. Já parou para pensar sobre isso? Se sim, que bom. Se não, comece a refletir. Muita gente acha que empreender é só vender algo ou tornar-se MEI, ter um CNPJ lá, vários números e que por si só isso já é empreender. Acho que também empreender é abrir um Instagram e passar ali até o tempo todo postando e fazendo stories e fazendo lives. Deixa eu te contar uma coisa, empreender não tem nada a ver com isso. Empreender é algo que meio que nasce com a gente e eu acredito muito nisso. Tem pessoas que nascem realmente com aquela veia empreendedora. Já tem outras que não tem essa veia empreendedora, não tem esse espírito empreendedor, não tem essa alma empreendedora e tá tudo bem. Então, se você tem essa alma empreendedora, fica aqui comigo nesse episódio, que eu tenho certeza que você vai se conectar bastante. Mas, antes da gente iniciar, mais ainda eu queria trazer outra coisa, autoconhecimento. Quem empreende precisa entender que ter esse autoconhecimento é algo fundamental. A gente precisa estar buscando o tempo todo conhecimento, a gente precisa estar buscando o tempo todo conhecer pessoas, ouvir histórias, tudo isso é muito importante. Empreender é a gente se ver diante de muitas coisas que a gente nem sabia que existia. Como eu já falei, não romantizar absolutamente nada. Tem dias que são incríveis, mas tem dias que são péssimos, É sobre isso. Mas acima de tudo é a gente entender que a gente está construindo algo com a nossa cara, com a nossa marca, que a gente está realmente deixando um legado de uma maneira intencional. A nossa identidade é o nosso maior ativo. Então eu sempre falo muito que a nossa imagem é o nosso maior ativo e a nossa imagem está totalmente correlacionada com a nossa identidade. Então você pode até ter concorrência, mas ninguém é você. Então comece a pensar nesse sentido. Dentro do que eu estruturei para esse roteiro de hoje, eu elenquei 3 pilares, tá? Que eu acho que sustentaram minha caminhada e que possa ser que te inspire se você está iniciando aí
a sua jornada de empreender, ou se muitas vezes você já está aí há muitos anos, há 7 anos, há 10, 12 anos, enfim, há quanto tempo você esteja, às vezes os seus pilares são diferentes do meu, ou muitas vezes você nem parou para pensar quais são esses seus pilares. Então eu queria trazer para vocês primeiro é coragem. Esse pilar eu acho que é muito importante e ele está muito intrínseco à minha pessoa. Eu sempre tive muita coragem de empreender. Eu venho de uma família onde as pessoas passaram em concurso público, onde as pessoas estão ali sendo CLT, e praticamente da minha família, né? Eu, minha mãe, meu pai sempre concursado, então tem uma mentalidade muito diferente. Eu sou, como eu brinco às vezes, a ovelha negra da família. Eu decidi empreender, eu iniciei a carreira, né, de faculdade, pensando que seria da área jurídica, fiz faculdade, me formei, mas fiz sim transição de carreira, não me arrependo, mas isso não quer dizer que eu não passe por desafios, certo? Tenho desafios, enfrento desafios de uma maneira diária, mas eu acho que essa montanha russa de muitas emoções também é o que me alimenta, certo? Outra coisa que eu queria que vocês pensassem nessa questão de coragem significa entender que por muitas e muitas vezes teremos que recomeçar. Isso aconteceu comigo. Muitas e muitas vezes durante esses 12 anos, mais de 12 anos, eu tive que recomeçar, pausar e recomeçar. Então, quantas vezes tiver necessidade, a gente recomeça. E sempre a gente vai recomeçando de uma maneira mais amadurecida. O segundo pilar que eu trouxe para vocês é ter mais clareza. E na verdade, é uma clareza com propósito. Já parou para pensar nisso? Não é só sobre o que você faz, mas por que você faz. É o que eu costumo falar. É o que faz você levantar da cama e ter o coração quentinho, é fazer brilhar os olhos. Então, isso é muito importante porque é isso que sustenta a gente naqueles momentos super difíceis que a gente tá ali sem nada, sabe? Assim, sem esperança de nada. Aí você recebe um feedback de um cliente, você recebe um feedback de alguém que já ouviu sua fala, sua palestra, um history seu, recebe um direct, aquilo, ó, nos fortalece, revigora e a gente tá ali o tempo todo. E outra coisa que eu acredito, que eu sempre vou falar, é comunicação. Buscar sempre ter uma comunicação autêntica, ou seja, totalmente intrínseca à sua personalidade, sua identidade e à sua essência. Isso é de suma importância. A imagem, ela consegue se transmitir uma forma como a gente se comunica, ela passa essa mensagem de uma maneira não verbal. Mas a gente precisa entender que isso é tão importante, a comunicação, seja verbal e não verbal, porque ela passa pra gente a nossa identidade. Então as pessoas se conectam com pessoas. Então é muito importante a gente pensar que essa comunicação autêntica, ela precisa ser trabalhada. Não criem personas, não queiram ser pessoas que vocês não são. Isso não vende, absolutamente não vende. Isso uma hora ou outra cai por terra. Às vezes muito rápido ou às vezes demora mais um pouco. Eu achei essa frase, eu achei ela fantástica. Não existe negócio forte como mulher fraca por dentro. Por isso, se fortaleça. Então é muito importante a gente pensar nisso. Nós mulheres, nós somos muito fortes. Nós temos uma garra, uma intensidade que só a gente sabe, né, como é essa garra. Empreender já é uma jornada muito desafiadora, dependendo do seu segmento. Empreender dentro do meio onde você seja mulher é por muitas vezes mais difícil ainda, mas eu não queria que nessa live a gente falasse especificamente de empreendedorismo feminino. Aqui eu queria falar sobre o empreender mesmo e trazer um pouquinho da minha jornada, porque eu acho que isso também, quando a gente conta e compartilha as nossas alegrias, as nossas lágrimas, eu acho que isso também alimenta e fortalece quem estiver assistindo. Outra coisa que eu queria trazer dentro dessa live são alguns erros que eu julgo cometi, certo? E que eu acho bacana, já que a ideia é a gente sempre não romantizar, né? Então eu trouxe para vocês também alguns erros que eu também já cometi, que por algumas vezes me impediram de crescer. Então, o primeiro deles é querer sempre fazer tudo sozinha. Sim, eu já tive nessa fase de querer fazer tudo sozinha. É um desafio a gente se conscientizar, a gente saber pedir ajuda. Isso é muito desafiador, é muito difícil. Dependendo do seu perfil comportamental, da sua personalidade, da sua pessoa, da sua história de criação, como pega muitas coisas. Isso eu sei que é um desafio, mas faça esse exercício. Pedir ajuda também é muito bom. A gente não precisa carregar aquela mochilinha da vida tão pesada sozinho. Outra coisa é ter medo da gente se posicionar, de nos vestirmos com a nossa autenticidade, de ter os nossos estilos, de usar as cores que a gente gosta,
de falar da maneira como a gente gosta. Então a gente precisa pensar muito nisso. A gente não pode ter medo, porque esse medo é o que nos sabota e que por muitas vezes esse medo impede da gente estar ali passando a nossa mensagem. Então não podemos ter esse medo. Outra coisa é esperar estar pronta. Esperar estar pronta para começar. Gente, isso não existe. A gente tem que pegar e fazer. Não existe estar pronto. Nunca vai estar as coisas redondas e perfeitas. De verdade, nunca vai estar. Você tem a ideia, pegou a ideia, começa e vai lá e faz. Isso também é super importante. Eu mesmo já procrastinei muitas vezes esperando estar redondo as coisas para fazer, e a grande prova disso é o quadro Hello Coloridas. Esperei por muito tempo um nome, pensar em 1000 formatos, em estúdio e não sei o que, e as ferramentas estavam aqui, ó, na palma da minha mão. Então, estou fazendo essa ferramenta trabalhar ao meu favor, comunicar o que eu queria. Estamos aqui como prova. O Hello Coloridas nasceu em 2025 e eu tenho certeza que ele vai ter vida longa para a gente trazer muitos convidados, muitas convidadas e muitos temas de suma importância. E outra coisa que eu quero trazer é compre o seu bastidor. Já pensou nisso? Compre o seu bastidor e compre ele com muito orgulho, sabe? Bata no peito. Porque às vezes as pessoas veem sempre a grama do amigo mais verdinha que a nossa. E aí sempre fica com aquilo. Compre o seu bastidor. Compartilhe o seu bastidor. Quem me acompanha aqui sabe que eu também compartilho muito os meus bastidores. E os bastidores não precisam ser só coisas boas, não. Compartilhe a realidade, eu acho que isso é legal também. A gente tem um mundo digital, ele compartilha sempre tudo que é muito belo, como se compartilhar uma coisa que não desse certo fosse ruim. E não é. A vida real não é só um conto de fadas. A gente tem a bruxa má, a gente tem o bandido, a gente tem o suspense, o medo que dá errado, o choro, lágrima. Precisamos mostrar essa realidade. Eu acho que isso também é muito importante. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem e tivessem isso como um insight, na verdade, né? Empreender não é sobre perfeição, é sobre se movimentar com intencionalidade, ou seja, movimento com intenção. Pegue bem essa frase. Empreender não é sobre perfeição, é sobre movimento com intenção. Intencionalidade é tudo. E claro, sempre no quadro eu gosto de ter um exercício prático, então eu queria trazer um para vocês também, né, para quem empreende. E aí eu queria que você anotasse aí no caderninho, no seu caderninho, no seu próprio bloco de notas de celular, se você puder. E eu queria que você refletisse sobre essas perguntas. Qual o valor que você quer entregar para o mundo, como que você faz hoje? Como você quer que as pessoas se sintam ao você entregar, né, o seu conhecimento, né, ao as pessoas vivenciarem a experiência do seu negócio? E o que você ainda esconde aí dentro do medo do julgamento, mas que poderia ser sim o seu diferencial. Dessas 3, essa número 3 eu considero a mais importante. E eu vou deixar um desafio para quando você assistir aqui. Eu quero que você faça um history com uma dessas respostas e, obviamente, marque @JuImagemEstilo, tudo junto. Eu quero acompanhar, eu quero ver, eu quero poder te ajudar. Então, não tenha medo, vamos deixar esse medo de julgamento para lá. Quem empreende não tem medo de julgamento. Quem empreende tem a coragem aliada ali o tempo todo coladinho. E aí, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Empreender é carregar muitas camadas, mas também é poder construir um negócio com a alma, com presença e com muita verdade. Você não precisa ser a pessoa mais ousada, nem a mais arrumada, nem a mais expert. Você só precisa ser consistência. Esse vídeo, eu espero que ele inspire você. Compartilhe com uma amiga empreendedora e me comenta aqui o que é que você achou, qual foi o meu insight que você teve durante o vídeo, e eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o nosso próximo episódio do Hello Coloridas. Tchau, tchau!